E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo da série de React com Bootstrap. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da aplicação, vamos criar nosso primeiro componente, a nossa barra de navegação. Eu vou mostrar um pouco sobre alguns atributos, propriedades no JSX e também vamos falar rapidamente de componentes funcionais e de propriedades. A gente vai utilizar basicamente ES6, que é o ECMAScript 2015. Então tem algumas coisas como constantes, arrow functions, e aí a gente vai falar um pouquinho, tá? Se você está curtindo os vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Deixa o seu like se curtiu o vídeo e também deixa seus comentários aí. Se quiser compartilhar com alguém, por favor, esteja à vontade e vamos começar. Então, começando aqui, primeiramente eu estou deixando esses códigos no GitHub. Então, se vocês quiserem utilizar o Git para isso, vocês podem entrar nesse site que eu estou mostrando aqui. Você pode fazer download para Mac, para Windows ou para Linux, ou se estiver no Solaris também. Mas você pode fazer o download desse software, fazer a instalação e você já vai ter o Git funcionando na sua máquina, tá? Mas de qualquer forma, se você quiser entrar no GitHub, você consegue fazer o download, descompactar a pasta. E para você encontrar esses dados no GitHub, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas você pode procurar por DevDeck 101. Vai na parte de usuários. Se você quiser, você pode me seguir aí. Você pode entrar no DevDeck 101 e você vai ter uma pasta chamada React Agile App. E essa é a pasta do nosso repositório que eu vou constantemente atualizar, mas você pode ver que você pode fazer download. De qualquer forma, se você quiser fazer o clone do repositório, você vai numa pasta, git espaço clone, a URL do repositório e o nome da pasta que você quer manter esses arquivos. Ele vai clonar o repositório para você. Você entra no repositório, npm install, ele vai instalar todas as dependências e você está pronto para trabalhar. E se quiser, você pode também fazer o download aí que funciona da mesma maneira. Só não esquece que depois que você descompacta, tem que entrar no repositório e digitar no console npm espaço install. Que, por exemplo, eu estou entrando na pasta, só para ficar mais fácil para vocês, npm install, ele vai olhar o que você tem no seu package JSON, as dependências, e vai fazer download das dependências. Bom, vamos abrir o Visual Studio agora. Você pode abrir a pasta dessas maneiras aqui, ou que eu acho mais fácil, né? Você vai abrir a sua pasta. Essa pasta é composta por algumas pastas que foram criadas pelo nosso gerador da aplicação, né? A gente pode abrir aqui o nosso terminal. E aqui você pode digitar npm start, depois que você executou o npm install, e nós temos a nossa aplicação funcionando. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, né? Então, primeira coisa, você pode ver que você tem a pasta pública, que tem o nosso index.html, que tem a nossa tag HTML com o ID de root, onde será incluída a nossa aplicação. E a gente tem alguns arquivos aqui, como por exemplo o index.js, que ele nada mais faz do que pegar a nossa app, o nosso componente de app, e colocar ele dentro da nossa raiz aqui, dentro da nossa tag. É isso que o index.js faz. Se você quiser ver o que tem dentro da app, Ctrl clique nela, tá?
A gente já vai entrar aqui. Bom, mas essa é a parte importante. Esse React DOM Render vai fazer a renderização da nossa app, do nosso componente app, dentro da nossa div que está no index.html. A gente praticamente não vai usar o index.html mais, e sim os nossos componentes. Mas essas são as maneiras de você entrar. Ctrl clique, você pode entrar na nossa app, que nada mais é do que um componente no estilo ES6. Então a gente cria uma classe chamada app e coloca nosso JSX aqui dentro. Bom, vamos remover o que a gente já tinha na aplicação aqui. Você vai ver que o JSX ele é muito similar às tags HTML, mas não é tag HTML. Essas divs que a gente coloca, esse class name nem existe na nossa tag HTML. A nossa tag HTML tem o class, só que como o nome é o mesmo, a gente tem esse class name onde a gente coloca as nossas classes CSS aí. Então eu posso tirar aqui, tá? Ignora esses warnings em amarelo que a gente tem aqui embaixo, tá? Não é muito importante agora. E o que você precisa saber realmente é que sempre que você tem uma tag dentro do JSX, você tem que fechar essa tag. Ela sempre tem que ter o seu par de fechamento. Nesse caso a gente não tem, você pode ver que o React reclama. Você pode fechá-la com barra, que não vai ter o erro, ou você pode fechar com a tag de fechamento. O importante é, normalmente você precisa da tag de fechamento porque você vai querer colocar outras tags filhas dentro dessa tag, e sempre você precisa uma estrutura coesa de uma tag em alto nível para fechar todas as outras tags JSX. Depois eu vou deixar um link para você estudar um pouco mais sobre JSX, aqui é só uma introdução básica sobre isso. Mas você já tem as informações mínimas aí para trabalhar. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer é entrar no Bootstrap, para a gente pegar o básico do nosso Bootstrap, para a gente começar a construir nossa aplicação. Novamente na versão 4, tá? E a gente pode ir na documentação da versão 4. Onde a gente deveria começar é a partir, né, do nosso Getting Started. E depois a gente tem outros links aqui. O que a gente já entrou no Getting Started no último vídeo, e agora a gente vai trabalhar em outras partes do site do Bootstrap. De qualquer forma, fica a dica de entrar no site aqui e você dar uma navegada, ler sobre os componentes, etc. Mas eu cliquei agora onde a gente tem a parte do layout, visão geral, onde tem algumas informações de Bootstrap. No caso aqui a gente tem o primeiro, que é a nossa div de container, tá? O container nada mais é do que um container. Muito importante aqui, lembra que JSX é class name e não class, para que o React entenda que você está tentando colocar uma classe CSS. E a gente tem algumas coisas aqui, por exemplo, vamos colocar um texto aqui qualquer, para que você veja o resultado na tela. Você pode ver que ele está ali no canto. O motivo dele estar ali no canto é porque o React ele não entendeu a tua tag de container. Então, se você colocar qualquer coisa aqui dentro, não vai servir para nada, porque o React não vai interpretar isso. Então, o importante aqui, para que isso funcione, é que você coloque o class name em camel case, para deixar o seu container aqui funcional. Só voltando aqui, mostrando, a partir do momento que você coloca o class name, ele vai identificar e ele já vai aplicar as classes CSS. Você pode ver que ele já colocou uma margem no seu container e identificou. Você tem um outro tipo de container que são os dois básicos, é o Content Fluid e o Content normal. Basicamente, você viu a diferença do que acontece.
o que é fluido, ele fica praticamente travado, e o que não é fluido, você pode ver que ele começa a se modificar porque ele aplica essas margens ao lado. Além da documentação do Bootstrap, tem mais detalhes. Se você quiser trabalhar com isso, a gente sempre pode utilizar os dois, dependendo do que a gente quer no layout da nossa aplicação, do nosso website. Bom, voltando aqui um pouco, né? Na documentação, você pode ver que ele te dá a descrição do que realmente faz cada um dos containers. Eu sugiro fortemente que você venha aqui e dê uma olhada. Além do mais, ele te dá as informações de breakpoints, que a gente vai trabalhar depois, porque a gente precisa que a nossa aplicação seja responsiva, ela se adapte ao nosso cliente que está acessando. Então, se for um smartphone, se for um navegador, ele tem que se adaptar. Mas vamos começar a criar nossos componentes. Vamos na parte de componentes aqui, para a gente dar uma olhada, e a gente vai buscar aqui no menu direito as barras de navegação para a gente escolher uma para a nossa aplicação. Então, na parte de componentes, no menu do lado direito você tem, e a nossa primeira que a gente encontra aqui é a que eu já tinha mostrado no primeiro vídeo do resultado final, e é essa que a gente vai usar. Simplesmente você pode descer e olhar os outros modelos, não tem problema, mas a gente vai utilizar essa. Eu sugiro que você também utilize essa para ficar mais fácil de acompanhar. Então, vamos criar, primeira coisa, uma pasta, porque depois vocês vão ver que eu vou dividir isso em pastas de UI, de User Interface, né, de interface de usuário, onde aqui a gente vai criar um componente funcional que não tem estado dentro da nossa UI, que é a nossa barra de navegação, e depois a gente tem outros que vão ter estado, que vão estar dentro da nossa pasta de containers, mas eu vou explicar isso melhor para você no momento certo. Então, você tem que ter o teu React dentro do contexto do seu arquivo. Então, basicamente, você tem que importar, né, e você pode ver que a gente está utilizando import e não require, então isso é do ES6. E entre chaves aqui é uma maneira de você desconstruir o seu componente, mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês depois. Nesse caso, vamos criar nossa barra de navegação. Eu sei que eu estou falando de alguns temas que a gente vai ver mais para frente, mas é só para a gente não entrar nos detalhes agora, tá? De novo, arrow function, para a gente criar o nosso componente. Então, esse componente funcional, basicamente, a gente tem uma variável constante, navbar, que a gente vai retornar o nosso componente. É muito importante aqui que a gente faça para a gente poder importar ele, a gente precisa exportar o componente dele. Cada arquivo pode ter mais de um export, mas nesse caso a gente sempre vai trabalhar com um aqui para manter a coesão. Nesse caso eu estou exportando esse documento, que vai ter alguma informação aqui, primeiro só para vocês verem. Vou colocar uma tag, vou colocar um texto qualquer aqui. E a gente vai retornar esse componente. Por enquanto é só um texto, tá, pessoal? A gente já vai montar essa navbar, a gente vai exportar isso e vai importar dentro do nosso app, do nosso componente app. Então você pode ver que a gente vai como que eu posso dizer? Que a gente vai compor um componente de mais alto nível, que é o app, com outros componentes menores. Nesse caso, o navbar, que é a nossa barra de navegação. Então você consegue compor componentes com outros componentes, da onde vem a reutilização desses componentes. Se a gente atualizar aqui e olhar no navegador, a nossa aplicação, você pode ver que ele já carregou o que a gente colocou. E o que a gente precisa fazer agora é trazer a nossa barra de navegação, né? Colocar as nossas tags dentro da barra de navegação. Você pode ver que o app, ele é um componente diferente do navbar. Como eu não vou ter tratamento de estado, é só realmente um componente HTML de visualização de interface de usuários, eu não preciso estender essa classe componente. Eu só preciso estender essa classe componente quando eu quero alguns comportamentos específicos do framework React, sim. Então, vamos trocar essa nossa div, essa navbar que a gente tem aqui, que é um texto qualquer. Você pode ver,
Aqui, se eu quisesse, eu poderia utilizar o conceito normal de função de JavaScript que você já está acostumado, mas eu sugiro que você utilize o de Arrow Function do ES6, tá? Só voltando, eu importo de lá, utilizo dentro do app. Vamos voltar aqui, copiar o nosso... Realmente que eu já tinha feito isso, mas agora eu já perdi. Vamos copiar aqui o que a gente quer que seja o nosso componente de navegação. E vamos colar aqui. Você pode ver que eu já tenho alguns erros e eu vou te mostrar qual que é o erro que está gerando isso. Se você olhar na nossa aplicação, primeiro erro, ele está dizendo que eu não estou fechando a nossa tag de input. Lembra que eu falei há pouco tempo que a gente tem que ter o fechamento das nossas tags. Por mais que o HTML vá te prover esse comportamento, dentro do React a gente não pode. Então, o que eu fiz aqui? Eu fechei a nossa tag e automaticamente aconteceu o rebuild da aplicação, mas olha que estranho. Não está funcionando como deveria a barra de navegação. Não tem nada a ver com o que a gente copiou do Bootstrap. E você já deve estar identificando o porquê. Se a gente voltar aqui, lembra que eu falei para vocês que não existe class em JSX? Existe class name. Então a gente tem que copiar, a gente tem que mudar para class name. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma funcionalidade do Visual Studio Code, eu vou marcar o class e vou no Mac Ctrl D, no Windows no Mac é Command D e no Windows é Ctrl D, e você vai executando esse Ctrl D, esse shortcut, e você consegue fazer essa mudança em todos que tem o mesmo nome. Isso é uma funcionalidade bem bacana. E olha só, mudou a nossa navbar da maneira que a gente queria. E mais ainda, ela é responsiva. Olha só que bacana. A gente não precisou tratar, com o Bootstrap a gente não precisa tratar todos os detalhes dessa responsividade que a gente quer. Ele meio que vem de caixa, out of the box, para a gente, esse comportamento. Então, só voltando aqui, a gente tem uma div no index.html root, que o nosso index.js vai aplicar o nosso componente app dentro dessa div. Se a gente entra no nosso componente app, ele é um componente que é composto por um outro componente, que é a nossa barra de navegação, que eu nomeei navbar. E aqui no meu componente navbar, que é um componente de interface de usuário, não necessita muito comportamento ou manipulação de estado de aplicação. Eu criei um componente funcional que ele pode receber propriedades. A gente vai trabalhar com propriedades como parâmetros aqui, e eu queria só fazer um exemplo rápido para você. Vou criar uma variável aqui constante com o nome do nosso logo, devdeck101, e vou passar como parâmetro. Por quê? Para mostrar para vocês que a gente pode passar propriedades, parâmetros para o nosso componente, mas utilize o nome propriedades. Essas props vão ser passadas aqui para o nosso componente. Eu posso utilizá-las via props.logo, como é um exemplo. Funciona aqui para o nosso componente funcional e também vai funcionar para o nosso componente React, que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Isso era o que eu queria mostrar nesse vídeo de hoje, que era a estrutura básica da aplicação, uma criação de um componente e uma passagem de propriedades para esse componente e como buscar as informações e os componentes dentro do website do Bootstrap. Espero que vocês tenham gostado. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e, mais do que isso, clica ali no nosso sininho, que cada vez que eu postar o vídeo você vai receber uma notificação. Agradeço mais uma vez, deixe seus comentários. Se gostou do vídeo, clica em like. Eu espero ver vocês novamente no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.